Alguns dizem que o feminismo promove a igualdade de gênero. Outros dizem que ele é uma ameaça à estrutura tradicional da sociedade. Geralmente liderado por mulheres de classe média, o feminismo é visto com hostilidade por algumas pessoas. Elas dizem que ele promove ressentimento e conflito. As feministas questionam o machismo estrutural como forma de discriminação e também negam os diferentes papéis de cada gênero como uma construção social. Então, alguns veem o feminismo como uma importante luta por igualdade e outros o consideram uma ameaça aos valores tradicionais e à ordem social. Será que o feminismo é realmente perigoso, uma ameaça à sociedade? Ou seria somente uma luta para que homens e mulheres tenham os mesmos direitos, uma luta por igualdade? Eu te falo tudo isso nesse vídeo e com provas. Nesse vídeo eu vou falar sobre o feminismo pré-Beauvoir, o feminismo pós-Beauvoir, eu vou falar quem foi Simone de Beauvoir na verdade, eu vou falar a minha opinião sobre o feminismo pós-Beauvoir e também a minha opinião sobre o feminismo pré-Beauvoir. Continue comigo. Pessoal, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu escrevi, editei e produzi um documentário sobre a Marilyn Monroe. Ele se chama Como Marilyn Monroe Morreu. E ele fala não só da morte da Marilyn, mas ele também conta o que a Marilyn sentiu antes de morrer, a relação dela com os Kennedy, a opinião dela sobre o feminismo, a sexualidade dela, a religião dela, o que ela pensava sobre isso. Então é um documentário bem completo, ele tem 1 hora de duração e é o mais historicamente exato e honesto sobre a Marilyn que você vai encontrar na internet, certo? Eu indico que você veja se você é fã da Marilyn ou se você gosta de assuntos como psicologia e coisas assim, certo? Fica a dica para você. O feminismo geralmente é classificado em 3 ondas. A primeira estourou em 1906, com as mulheres ganhando o direito do voto na Grã-Bretanha. A segunda onda começou em 1963, com o lançamento do notório livro A Mística Feminina, de Betty Friedan. E a terceira onda veio em 1992 com Rebecca Walker e o artigo Tornando-se a Terceira Onda. Mas eu prefiro classificar o feminismo em apenas 2 espécies, o feminismo pré-Simone de Beauvoir e o feminismo pós-Simone de Beauvoir. Durante o feminismo pré-Beauvoir, as mulheres estavam lutando por coisas importantes, como o direito de votar, por exemplo, especialmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Elas conseguiram isso com leis que foram feitas para permitir que as mulheres votassem. Algumas mulheres famosas, como Lucretia Mott e Susan B. Anthony, lideraram esse movimento e também falaram sobre direitos importantes das mulheres, como o direito ao próprio corpo e a não serem tratadas injustamente pelos maridos. Elas não falaram muito sobre o aborto, mas queriam que as mulheres tivessem controle sobre o próprio corpo, até para evitar ter filhos quando não quisessem. Esse foi o feminismo pré-Simone de Beauvoir. Após a influência de Simone de Beauvoir, a mãe do feminismo moderno, as feministas começaram a desafiar as leis que conferiam poder aos maridos sobre as suas esposas, buscando desestabilizar a estrutura familiar tradicional. Isso não sei o que estou dizendo, isso é um fato, ok? Embora não tenham obtido vitórias em alguns países, como no Reino Unido e nos Estados Unidos, a sua influência perturbadora persiste, promovendo uma agenda que mina os valores sociais e morais estabelecidos. Desde o século XIX, figuras como Voltairine de Cleyre e Margaret Sanger disseminaram ideias que desafiaram a ordem tradicional. O trabalho de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, alimentou ressentimento e divisão entre os sexos.
O feminismo da segunda onda e o movimento francês agravaram esses problemas, gerando discordância e polarização social, representando sim uma ameaça à coesão da sociedade. Muitas feministas atuais veneram Simone de Beauvoir, mas nem sabem direito quem ela foi. Eu quero que você saiba que tudo que eu vou falar aqui sobre essa mulher não são minhas opiniões, são fatos. Você pode ter a sua própria opinião, mas você não pode ter os seus próprios fatos. Vamos lá! Simone de Beauvoir foi uma escritora, filósofa, feminista que nasceu em Paris em 1908 e morreu em 1986. Embora não se considerasse uma filósofa, Simone de Beauvoir teve uma influência significativa tanto no existencialismo feminista quanto na teoria feminista. Simone de Beauvoir era a mais velha de Georges Bertrand e Françoise Berceau. Era uma criança atraente, mas mimada, teimando em obter o que queria, tendo sido o centro das atenções da sua família. A mãe não foi uma grande costureira, e as roupas que costurou eram mal ajustadas. Ao crescer, Beauvoir não tinha amigos além de sua irmã, que era 2 anos e meio mais nova e de quem ela era próxima. Ela se tornou escritora na adolescência, dedicada completamente aos livros e à aprendizagem, e preferiu ignorar os esportes, afinal não era nada atlética. Ela e sua irmã foram educadas no Institut Adeline de Sèvres, ou Cours de Sèvres, uma escola católica para meninas, algo que era desprezado pelos intelectuais da época. Essas escolas ofereciam 2 opções às mulheres, casamento ou convento. Sua mãe, que Simone considerava uma intrusa espiando cada movimento seu, frequentava as aulas com elas, sentada atrás das meninas, como se esperava que a maioria das mães fizessem. Lá, a filósofa conheceu sua melhor amiga, Elisabeth Lecoin, que influenciou de forma definitiva a personalidade de Simone. Simone adorou a escola e se formou em 1924 com distinção. As suas obras oferecem uma visão sumamente reveladora de sua vida e de seu tempo. Ela escrevia romances, sendo que cada um criticava a sociedade de alguma forma, e chegou inclusive a ganhar prêmios. Entre 1943 e 1944, Simone trabalhou como radialista na Rádio Vichy, que embora fosse teoricamente neutra do ponto de vista militar, ela era sim uma colaboradora ativa do regime nazista, e hoje é um fato conhecido por todos os lados envolvidos que essa rádio era a principal porta-voz da propaganda nazista na França. Até mesmo autores feministas, como a doutora Ingrid Gauster, que dedicou anos de sua vida a estudar Simone de Beauvoir, tem que admitir, mesmo a contragosto, que a atitude manifesta por Beauvoir como diretora da rádio era, no mínimo, de colaboracionismo sutil. E a forma pela qual chegou àquele trabalho não foi forçada, mas sim por uma escolha perfeitamente consciente. Apesar de Simone ter tido um relacionamento de longa data com Jean-Paul Sartre, ela era conhecida por ter várias amantes do feminino. A natureza de alguns desses relacionamentos era vergonhosa, alguns dos quais começaram enquanto trabalhava como professora. Uma ex-aluna, chamada Bianca Lamblin, alegou ter sido sexualmente abusada por Simone quando esta tinha 30 anos. Em 1943, de Beauvoir chegou a ser suspensa do seu trabalho de ensino, devido a uma acusação de que em 1939 ela tinha seduzido a aluna Nathalie Sorokine, então com 17 anos. Os pais de Sorokine fizeram acusações formais contra Beauvoir e, como resultado, ela teve sua licença para lecionar na França permanentemente revogada. Ela e Sartre também teriam desenvolvido um modelo, que eles chamavam de trio, em que Beauvoir deveria seduzir suas alunas para, em seguida, transferi-las para Sartre. Ela não só praticava a pedofilia com seu amante Sartre, como ela militou oficialmente em favor de leis que permitissem na França o relacionamento sexual entre adultos e crianças. Simone de Beauvoir e Sartre tinham um relacionamento aberto, um pacto que funcionava da seguinte forma: eles podiam fazer sexo com outras pessoas, desde que não desenvolvessem amor e que contassem tudo um pro outro. Só que o Sartre não era muito bom para conquistar mulheres. Assumidamente feio, tanto Simone quanto ele próprio o diziam, pouco afeito à higiene pessoal, às vezes despertava asco. Uma adolescente a quem ele beijou à força e tentou levar para a cama, conseguiu fugir e correu para vomitar no banheiro. Quem atraía as adolescentes era Simone de Beauvoir. Fazia com as jovens e depois as convencia a fazer
com Sartre. Seu alvo predileto eram as alunas. Como disse uma dessas moças, o casal gostava de carne fresca. A coisa era tão ostensiva que em 1943, Simone chegou a ter seu direito de lecionar suspenso, por ter seduzido a aluna menor de idade Natalie Sorokine, de 17 anos, filha de um imigrante russo. Para convencer as jovens, o casal prometia acolhida, educação, dinheiro e outras mentiras. Eles costumavam fazer juras de amor pela vítima, até as adolescentes descobrirem que não eram as únicas, ou até serem simplesmente descartadas pelo casal. Por exemplo, para seduzir a jovem aluna Olga Kozakevich, cujo pai era um imigrante que tinha sido perseguido pela Revolução Russa, Beauvoir a convidou para morar em sua casa. Isso em 1935. Prometeu que cuidaria das suas despesas e da sua educação. Olga teve um caso com Beauvoir, mas se recusou a ficar com Sartre. Empurrava ele para longe na cama. Dos amantes do casal, pelo menos uma se suicidou e outra se tornou viciada em drogas, segundo a historiadora Carol Seymour Jones. Em 1959, Simone publicou na revista Esquire uma dissertação chamada Brigitte Bardot e a Síndrome de Lolita, para tentar justificar suas obscenidades numa teoria que ela chamava de pedofilia feminina pedagógica. Na prática era mais ou menos assim. Para libertar as mulheres dos conceitos construídos pela sociedade machista patriarcal sobre a sexualidade, era preciso ensinar as meninas, desde a puberdade, a se relacionarem sexualmente e de formas fora do padrão normal. Em 1977, a Simone se uniu a um grupo marxista. Sim, ela foi a primeira pessoa na história que foi nazista e marxista, e pediu a libertação de 3 acusados de pedofilia que estavam presos e estavam em julgamento por terem explorado sexualmente moças e rapazes na faixa etária dos 11 aos 14 anos. Ela queria soltar esses caras, esses pedófilos. Ela e o seu amante Sartre tornaram-se membros da FLIP, Frente de Emancipação dos Pedófilos. Isso você nunca vai ouvir uma feminista falar, porque as mulheres que tanto idolatram a Simone adoram esconder isso de propósito. Para Beauvoir era completamente normal fazer sexo com meninos, e principalmente meninas, a partir dos 9 anos de idade. Em janeiro de 1977, 3 homens foram acusados no Tribunal de Versalhes por atentado ao pudor contra menores de 15 anos. Eles se divertiam fazendo sexo com meninos e meninas na faixa de 13 anos e fotografando essas crianças para exibir depois para os amigos. Esses homens pegaram 3 anos de prisão preventiva e desencadearam uma petição pela libertação deles que foi publicada no jornal Le Monde e assinada por 69 intelectuais. As fotos que você está vendo aí na tela são fotos do documento original, que pedia a libertação desses estupradores. E você pode ver que vários filósofos, incluindo Simone de Beauvoir, assinaram a petição. Entre os nomes mais conhecidos estavam Michel Foucault, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. O texto da petição dizia que as crianças foram seduzidas sem violência e consentiram em fazer sexo e serem fotografadas. E ainda perguntava: se uma menina de 13 anos tem o direito de tomar a pílula, é para quê? Mais tarde, Beauvoir e Sartre também assinaram uma carta aberta, publicada no jornal Libération, pedindo que fosse revogada ou significativamente modificada a lei sobre estupro que punia quem fizesse sexo com menores de 15 anos. A carta pedia o recolhimento do direito da criança e do adolescente para manter relações com as pessoas de sua escolha. Olha que coisa doentia, mano. A influência desses manifestos foi tão grande que logo em seguida foi fundada na França a FLIP, a Frente de Emancipação dos Pedófilos, que manifestava solidariedade a todos os pedófilos presos ou vítimas da psiquiatria oficial e prometiam lutar contra essa injustiça penal a que chamavam de tirania burguesa. Por essas e outras é que alguns estudiosos continuam afirmando sempre e sem medo de errar: Simone de Beauvoir é uma péssima referência para qualquer mulher, independentemente de seu contexto social ou ideologia. Os 2 livros mais famosos de Simone são O Segundo Sexo, de 1949, e Os Mandarins, de 1954. Bom, eu já falei os fatos, agora eu vou falar a minha opinião, começando pelo feminismo pós-Beauvoir. Eu acabei de falar o tipo de pessoa que Simone de Beauvoir era, mas vamos esquecer isso um pouco. Vamos esquecer que a Simone de Beauvoir era pedófila e nazista.
Vamos considerar apenas a influência que ela teve no feminismo. Será que o feminismo moderno funciona? Para que serve o feminismo hoje? De que forma ele ajuda as mulheres? A primeira pergunta que devemos fazer, na verdade, é: quem são as mulheres que precisam de ajuda? Bem, você talvez responda que são as mulheres pobres, que foram abandonadas pelo marido, que têm que criar vários filhos sozinhas, que são vítimas de assalto, que estão com alguma doença grave, que são espancadas, as meninas órfãs menores de idade, as que moram na rua, as viciadas em drogas, as que sofrem assédio, etc. Esse é o tipo de mulher que precisa de ajuda, certo? Agora me responda uma coisa, e pode escrever aqui nos comentários inclusive. Você já viu algum grupo feminista fazendo uma vaquinha para comprar alguma coisa para uma mulher pobre? Você já viu algum grupo feminista dando de presente uma cesta básica para uma mulher que foi abandonada pelo marido que não ganha pensão? Você já viu alguma feminista dando um auxílio para uma mulher que tem que criar os filhos sozinha? Você já viu alguma feminista lutando pelo direito de uma mulher ter alguma arma para se defender de assaltos? Visitando alguma mulher no hospital? Pagando tratamento para uma mulher que foi espancada? Adotando uma menina órfã? Abrigando uma mulher sem teto? Ajudando na internação de uma mulher viciada em drogas? Incentivando mulheres a usar roupas mais decentes? Você já viu? Me responda sinceramente. Não, você não viu. Sabe por quê? Porque quem geralmente ajuda as mulheres são justamente as antifeministas. São geralmente mulheres de igreja ou de alguma instituição social que não concordam e não gostam do feminismo. Enquanto isso, o que as feministas fazem? Elas vão fazer arruaça, com os peitos de fora, incentivando as mulheres a usar roupas mais sensuais ainda, a usar mais drogas ainda, a desarmar as mulheres para que elas sejam assaltadas com mais facilidade, a se revoltar contra os maridos, e as mulheres que ainda não nasceram, e as meninas que ainda estão no ventre, aquelas crianças que cometeram um crime terrível de querer viver. Será que as feministas ajudam? Não, elas assassinam o bebê a sangue frio. Eu vou perguntar de novo, o feminismo moderno funciona ou não? O feminismo moderno ajuda as mulheres ou só prejudica? O feminismo moderno faz com que o machismo diminua ou cresça ainda mais? Responde aí nos comentários. Bom, se o feminismo pós-Beauvoir é prejudicial às mulheres, então o feminismo pré-Beauvoir deve ser benéfico, certo? Não, eu explico. Vamos falar do feminismo raiz. Os 3 pilares do feminismo raiz são autoconhecimento, autoconfiança e autogestão. Autoconhecimento, ou seja, conhecimento de si mesmo, de suas próprias características, sentimentos e inclinações. Autoconfiança. Autoconfiança é um termo simples que significa confiança em si mesmo e em suas próprias habilidades, qualidades e julgamentos. É quando você tem a convicção de poder fazer ou realizar algo. Ter um nível saudável de autoconfiança pode te ajudar a alcançar o sucesso em sua vida social e profissional. Autogestão. Autogestão é a capacidade de alguém de ter o total controle sobre a definição de sua rotina de trabalho. E é aí que está o problema. Ai, como assim, Lucas? Isso não é bom para casa? Calma! As feministas, desde o início, quiseram exercer a autogestão. Não por estarem cientes de como elas gastam seu tempo, não por perceberem que o tempo em nossas vidas é o que pode determinar um sucesso em tudo o que fazemos, não por criar um plano de ação para executar suas tarefas e não por desenvolver inteligência emocional, mas simplesmente porque elas acham que merecem inerentemente ser autogestoras. Na visão delas, todas as mulheres merecem o poder de decidir tanto os horários quanto as circunstâncias de sua rotina de trabalho pelo simples fato de serem mulheres e não por fazerem por merecer, da forma que é comum ao ser humano. E é aí que está minha bronca com o feminismo clássico. A autogestão para elas é não algo que deve ser merecido, mas é uma regra. Eu não concordo com isso. Se você concorda, tudo bem. Esse feminismo eu respeito. Não concordo, mas respeito. Sem falar que mesmo antes de Simone de Beauvoir já existiam feministas assassinas que expressavam suas ideias não por meio de diálogo e marchas comportadas, e sim explodindo prédios. Então, pelo menos para mim, já começou errado. Para concluir então, o feminismo moderno é uma droga e o feminismo pré-moderno é uma droga também, ao menos na minha opinião. Eu nunca vi o feminismo resolver qualquer problema do mundo. Qualquer problema.
Ao contrário, eu só vi ele piorando as coisas e criando ainda mais problemas para as mulheres. Ah, então tu é contra os direitos das mulheres? Claro que não. Eu sou a favor de todos os direitos das mulheres. E não preciso ser feminista por causa disso. Engana-se muito quem pensa que feminismo é sinônimo de apoio aos direitos das mulheres. O feminismo, na minha visão, é inimigo das mulheres, mesmo muitas vezes sem querer. Então deixe seu like ou dislike aqui, me conte o que você achou desse novo quadro do canal Parlamento, compartilhe esse vídeo com sua amiga feminista e inscreva-se aqui para receber os próximos vídeos do canal. Obrigado por assistir e vejo você no próximo vídeo. Cheers! Lucas Martini me presenteou com um livro que se chama O Pai de Marilyn Monroe e que trata de algo que foi real na vida de Marilyn Monroe. Ele se apropria de um fato real para criar uma ficção sobre isso com os personagens que são trabalhados. O livro é um livro gostoso de ler, é um livro que ao mesmo tempo as palavras são muito bem trabalhadas, os diálogos são muito bons, as digressões dos personagens são boas, dos personagens principais, que traz de conteúdo, vamos dizer assim, psíquico. E é um livro fácil de ler e que você lê rápido e com prazer, você quer chegar no final. Ele lembra muito os livros escritos naquela época dos romances noir, os livros de detetives, livros de mistério, e tem esse ritmo rápido dessa literatura. É muito gostoso, eu recomendo. O Lucas vai escrever muito ainda e vai ser um escritor que eu acredito que vai fazer livros muito bons. Tudo de bom para você, Lucas Martini. Continue assim.